Gabriel, quando quiser, pode. Bom dia. Beleza. Rodrigo, tá me escutando já? Tá com quem o microfone? Mauro, bom dia. Bom, bom dia a todos. Vocês já estão me escutando, né? Não estou conseguindo ver vocês, mas eu sei que já estão aí. Vamos fazer uma cirurgia. O caso é um paciente de 78 anos. Ele já vem tomando a medicação há mais de 8 anos. Ele toma Avodart, Tansulosina. É um paciente que está progredindo a hiperplasia. Em 2020 ele tinha uma próstata de 48 gramas. Agora está com uma próstata de 75 gramas. Não é uma próstata muito grande, mas tem um resíduo aumentado. Ele tem um resíduo de mais ou menos 220 ml. A bexiga bastante espessada. E na ressonância ele tem bastante vertículo na ressonância. Então foi indicada a cirurgia. Nós estamos aqui com material, normalmente eu faço a cirurgia com materiais mais finos. Esse é um material que a empresa fornece, né? Tem um material 18,5 frente. Normalmente essas próteses menores do que 80 gramas eu faço a cirurgia com o aparelho 18,5. Temos aqui também o aparelho 22 frente. E o nefroscópio é um nefroscópio fino também. Ele entra dentro da camisa. Rafael, segura aqui para mim. Faz a cirurgia e depois o nefroscópio entra dentro da camisa 22. Então é muito mais rápido, né? Um clique só. Quando eu faço com 18 frentes, eu tenho que tirar todo o aparelho e entrar com o aparelho 22. Como a gente já está um pouquinho atrasado, eu já vou fazer a cirurgia logo toda com 22 para ganhar um pouquinho mais de tempo. Então, vou fazer a cistoscopia inicial aqui. Tem uma pecinha de engate também que facilita essa parte da cirurgia. Estou aqui com a cirurgia, a doutora Viviane Brasil, a melhor anestesista do Brasil, minha esposa, claro, né? A doutora Eugênia, que está aqui me auxiliando, Rafael, R, instrumentador, doutor Elivando, o Vando e o Felipe são os auxiliares, os técnicos aqui da cirurgia. Essa é a equipe normalmente que a gente faz todas as cirurgias. Já está todo mundo acostumado, a gente não precisa nem se falar muito. Cada um sabe a sua função dentro aqui da cirurgia. Bom dia, Pedro. Então, Rodrigo. já passei. Bom dia. E aí, Rodrigo? Se vocês querem fazer algum comenta comentário, alguma só coisa? os sets que você está usando nesse laser da Wolf. Tá bom. Segura aqui, Eugênia. Segura aqui. Se você puder mostrar, dá licença, Rafael. Você tem como mostrar aqui? Chega pro lado, Rafael, aqui. Tá começando a mostrar? Esse é um laser da Wolf, né? Da Wolf de 70 watts. A gente utiliza, são 2 pedais, a gente pode colocar o pedal da forma que a gente quiser. Normalmente eu coloco um pedal para fazer a nucleação, o outro pedal para fazer a parte, eventualmente, de uma hemostasia que eu quiser fazer. Então, no pedal amarelo, eu coloco 54 watts, 30 Hz e 1.8 Joule. Quanto mais energia, mais o poder de secção do laser. Então, ele pode ir até 70 e finalmente usa 54 watts. Na parte da hemostasia, eu aumento um pouco a frequência, diminuo a energia para ter um poder de hemostasia melhor. Esse laser também tem a capacidade de modulação de pulso, então no pulso, no pedal da enucleação eu boto um pulso curto, você aumenta a capacidade da bolha, faz uma dissecção melhor. E no pulso no pedal da coagulação eu boto um pulso longo, que você consegue hemostasia melhor. Então esse é o setting padrão que a gente faz. Se tiver alguma alteração em relação a sangramento, cirurgia mais sangrativa, eu diminuo um pouco a energia e mudo um pouco também o pulso para um pulso longo, para um pulso médio, para aumentar um pouco a hemostasia. Mas dificilmente acontece, dificilmente a gente precisa pisar no pedal também da hemostasia. Você consegue controlar essa hemostasia muitas vezes só com distância da fibra para o laser. A posição que o paciente fica é uma posição normal de litotomia, essa não é uma próstata muito grande, então normalmente a perna tem que ficar um pouco mais afastada para a movimentação do aparelho, mas normalmente é uma posição normal de litotomia. Liga a luz ali para mim, eu vou dar um white balance aqui. Ô Pedro, você endoscopa o paciente primeiro? Faz cistoscopia antes do procedimento? Antes do procedimento não. Tira aí. Tá. Não. Eu não ouvi o que estava falando. Ouviu, Pedro? Não, eu não faço cistoscopia antes da cirurgia, não. Tira aquela parte dali do perfil de ginecologia hoje, né?
Aperta o OK lá. Aperta o OK. Aqui eu só... Não, eu já dei o white bar. Só quero que tire aquela parte da frente ali, ó. Ô Pedro, Onde você botou a ginecologia? você de rotina tem feito ressonância para todos os pacientes pré-operatório ou tem usado só ultrassom mesmo? Eu só faço ressonância. Não, muitas vezes, hoje em dia, o paciente já chega com ressonância, né? É normal, hoje em dia, fazer ressonância para próstata. Esse paciente tem ressonância. A maioria dos pacientes não tem ressonância. Eu não faço ressonância para todo mundo que vai operar. Eu faço ressonância para os pacientes que têm a próstata 150. Fazer todos eles, porque a população falha um pouco em relação ao volume da próstata. Então, às vezes a gente pega uma próstata, todo mundo já fez uma RTU que achou que a próstata não tinha só 60 gramas, parecia ser muito maior. Isso é muito comum quando a gente começa a fazer um procedimento. Então, eu faço nas próstatas maiores, porque se ela for muito maior do que 150, eu preciso usar um aparelho específico, é um aparelho longo, que tem. Então, eu só faço a ressonância quando o paciente tem a próstata maior que 150 gramas. Se for isso, eu normalmente não me preocupo, como o roller, que é uma técnica que você consegue fazer independente do tamanho da próstata, eu não me preocupo muito em saber o tamanho da próstata. Essa é a grande vantagem do aparelho fino, olha só. Esse é um paciente que tem uma uretra, normalmente essa uretra bulbomembranosa, muitas vezes nos pacientes são mais finos. Um aparelho um pouco mais grosso, você entrar aqui, provavelmente você leva essa mucosa. No aparelho 18,5 e o 22, normalmente você entra mais suave. Até que o 22 não é tão suave, né? Só. Então, no 26, seria uma entrada muito mais traumatizante para o paciente. A gente consegue ver aqui, ó, só na entrada do vero, aqui não é uma próstata que ela anda reto para frente. Daqui ela já começa um colo aumentado. Também sobe, ó, a próstata bem obstrutiva, bem alta. E esse é um lobo, isso aqui não é um lobo mediano muito grande, mas provavelmente esse paciente é um paciente que tem um lobo reto trigonal muito grande. Então, normalmente essas próstatas assim, que sobem muito, se não tiver um lobo mediano grande, é o lobo reto trigonal. Então tem que ter mais cuidado para fazer o plano posterior da próstata. Essas próstatas normalmente, apesar de não ser muito grande, são bastante obstrutivas. A ressonância mostrou diversos divertículos, a gente consegue ver isso aqui, né? Um paciente com volume residual aumentado. Então, a próstata aqui não é muito grande, né? Ele vem acompanhando há bastante tempo, tomando medicação, resíduo aumentado, e agora que ele descompensou. É quando a bexiga não tem mais capacidade de contrair adequadamente. Ela descompensou. Então, o paciente, muitas vezes, ele fica com a próstata grande, tomando remédio, e muitas vezes óleos sintomáticos. Se a gente não fizer uma avaliação adequada, o paciente tem um fluxo de 5 ml por segundo, e já um resíduo aumentado. Então, depois eles perguntam, muitas vezes, se ele vai urinar normal, né? Só se trocar a bexiga dele, como se fosse uma lâmpada, né? Essa bexiga, ela tem uma capacidade de adaptação, mas é um paciente que vai ter sintomas pós-operatórios por conta dessa bexiga mais aumentada. Então, vou fazer uma técnica aqui em bloco. A técnica inicialmente descrita é uma técnica trilobar, incisão 5 e 7 horas e retirava o lobo médio, depois uma incisão às 12 horas e retirada dos dois lobos. A gente agora faz uma técnica em bloco, já há bastante tempo, desde 2017. Isso aqui, ó, olhando um pouco atrás, isso aqui é o esfíncter estriado do paciente, onde ele contrai, e aqui na frente é o lisoesfíncter. Então, o que a gente tem que preservar é essa parte anterior do lisoesfíncter para evitar que o paciente tenha uma incontinência. A gente tem a publicação recente agora, até o Mauro participou da banca de mestrado do Breno, que foi fazendo essa técnica com esses aparelhos mais finos. Então, uma taxa muito boa do resultado do paciente em relação à incontinência, à estenose de uretra. Libera para mim o laser. Então, eu começo fazendo uma incisão circular, está com um pouco de brilho. Vamos tentar tirar o brilho para a gente poder ver melhor ali, ó. Então, eu faço uma incisão circular para marcar essa mucosa do esfíncter. E isso aqui serve para mim como base. Quem vai ali? É o brilho, cara. Só o brilho. Eu estou conseguindo ver, mas lá para eles não vai ser muito bom. Então, vê que a próstata muitas vezes é diferente da RTU, né? No rosto, não, ficou escuro. Quanto é que está a luz?
Então aumenta a luz e tira o brilho. Bota 60. Então, eu gosto de marcar isso aqui circularmente inicialmente, entendeu? Esse aqui é o meu plano, que eu respeito essa marcação que eu fiz. Muitas vezes, na hora que eu vou fazer a liberação da próstata, eu corrijo essa linha que eu fiz, mas essa é uma linha que eu gosto de fazer. Agora eu vou achar o plano. Normalmente tem o planinho, tem calcificação, tem uns orifícios aqui. Essa é uma parte que quem está aprendendo mais difícil. Eu comecei a fazer com o invertido aqui, mas parei de fazer dessa forma, prefiro fazer de um lado e do outro, porque muitas vezes eu entrava no duplo ejaculador desse lado. Então eu passei a preferir não fazer. Então agora é a hora de achar o plano. Tem que ir com paciência aqui. O laser de Romion é bom porque é um laser pulsátil. Então você tem a capacidade de usar o laser e ir descolando, e ao mesmo tempo ele já vai fazendo uma boa hemostasia. Então agora é a hora de achar o plano lateral da próstata, que vai ser o início da sua enucleação. Não sei se a visão de vocês está boa aí. Se está muito brilhoso. Eu vou mostrar Mas aqui está dando agora. para ver. Então aumenta lá de novo o brilho. Aqui a cápsula e aqui o adenoma. Então, o que o laser faz é exatamente o que o nosso dedo faz numa PTV, né? Ele vai descolando, só que isso aqui numa PTV a gente nunca viu esse plano. É o dedo que entra lá e vai soltando. Então eu vou soltar esse lado aqui, ó. Eu não consigo andar nessa próstata especificamente, eu não consigo andar muito posterior, porque ela já sobe muito rapidamente ali. Então eu vou subir esse plano posterior, eu não vou andar muito. Eu gosto de andar bastante nessa parte posterior. Acho que quando você anda bem o plano posterior, você ajuda muito a soltar a próstata. Eu não vou mais muito alto aqui também. Eu gosto de ir somente até umas 3 a 9 horas. Eu tenho feito, em alguns casos, uma preservação um pouco de tecido no ápice, que eu estou chamando de periapical preservation, que é preservação de pouquinho de tecido periapical próximo à esfíncter, para aumentar um pouquinho essa continência do paciente. Não é preservação de adenoma, é só de um pouquinho de mucosa, de adenoma, para preservar a mucosa do paciente. Então, achei um plano de um lado, vou achar o plano do outro lado, daqui a pouco eu vou unir esses dois planos aí. Se alguém tiver algum comentário aí, Rodrigo, fazer comentário. O Bruno também já está fazendo bastante caso A cirurgia lá no Pedernest, fora. A cirurgia está muito boa, Pedro. Eu acho que é importante deixar o conceito de liberação precoce do esfíncter, né? Independente da técnica que você está usando uma técnica que não é sob visão direta, né? Você fez a marcação do esfíncter com parâmetros anatômicos, mas está se preocupando aí em soltar todo o lisosfíncter antes de iniciar a nucleação propriamente do adenoma. Exatamente. Isso aqui é o conceito, né? A literatura, o Rolip é uma das técnicas mais publicadas, mais estudadas na literatura para HPV. Ela não é uma técnica mais que precisa de investigação, saber se é boa ou se não é boa. Ela tem trabalho de mais de 18 anos com taxa boa. O problema todo do Rolip na sua fase inicial é que ela era feita trilobar. E a liberação do esfíncter era feita no final. Então a maioria dos trabalhos de Rolip são utilizando a técnica trilobar, bilobar e liberação do esfíncter no final. Então tinha aquela questão da taxa de incontinência muito alta do paciente. Coisa que agora com essas técnicas de liberação precoce, um artigo que você publicou lá com o Felipe em 2017, nós temos um trabalho do Bruno, né, da tese de mestrado do Bruno, que teve alta no mesmo dia, uma taxa de incontinência de 8%, mas foi com um aparelho mais grosso. Esse trabalho agora com aparelhos mais finos, com liberação precoce esfíncter, com uma taxa de 2% de incontinência no primeiro mês e 0% em 6 meses, acho que agora tirou um pouco esse medo em relação ao Rolip dar muita incontinência. De fato, é uma técnica que tem um risco maior de dar incontinência. Durante a fase de aprendizado, então, da curva de aprendizado, é uma técnica que tem um risco maior de provocar incontinência, de ter complicação, de ter uma série de coisas. Então, a técnica foi mudando, ela foi se aperfeiçoando, a técnica, como no robô também,
aconteceu na laparoscopia. E depois, eu acho também que o aperfeiçoamento de aparelhos é melhor. Então, acredito muito em realização de cirurgias de aparelhos mais finos. Não temos comprovado se diminui a taxa de incontinência, mas parece que sim, já tem um trabalho comparando isso, que diminui, o aparelho fino diminui a taxa de incontinência, mas principalmente complicações em relação à estenose uretra. Então, com esse aparelho, a estenose uretra ela é muito inferior, né, à estenose uretra do aparelho 26 frente. Estou terminando de liberar toda a parte do esfíncter aqui. Essa é uma parte que eu demoro um pouquinho, eu faço devagar. Eu não gosto de usar muita energia, não gosto de usar tração, não faço muito esforço. Depois que eu termino de liberar essa parte inicial, demora uns 15 a 20 minutos da cirurgia, a próstata está totalmente solta. Agora eu vou juntar os dois planos aqui na frente. Aí eu começo a andar um pouco mais rápido na cirurgia. E não tem porquê. Fazer muito rápido essa parte aqui e o paciente depois fica perdendo urina. Então, como na questão do robô, são detalhes técnicos que você tem que fazer para minimizar a trauma do paciente. Eu costumo falar sempre para todo mundo que está aprendendo, a Eugênia que está aqui do lado, ela sabe que eu já escutou isso várias vezes, o Bruno, quando estava na curva de aprendizado dele comigo, eu falava também, o Lucas também, que já está fazendo cirurgia, hoje não pôde vir. Essa cirurgia tem dois momentos que tem que ser muito bom. Viu alguns cálculos que tinha aqui? Ela tem que ser muito bom no início e tem que ser muito bom no final. Ela tem que ser muito bom no início, você vai liberar o esfíncter, e tem que ser muito bom no final. Se o meio da cirurgia for difícil, se demorar muito, você se perder, não tem problema. O problema é o início ser muito bom, uma liberação excelente do esfíncter, o paciente não ficar perdendo urina. E a segunda coisa é uma liberação, é uma hemostasia final. Aqui é um cálculo. A gente sabe que está no plano certo quando acha o cálculo. No final, é hemostasia. Porque esses pacientes, normalmente, a gente tira a sonda no dia seguinte e dá alta. Se você não tiver hemostasia perfeita, você não vai ter coragem de dar alta no dia seguinte. Então, você tem que ter tempo com a hemostasia e com o esfíncter. Então, depois de liberado, a coisa vai fácil. Então, aqui, ó, a cápsula aqui, o adenoma Pedro, no meio, o vero liberado. Oi. O Rodrigo brincou aqui que tu deixou para liberar aí frente à crista aí depois que tiver liberado o esfíncter, que tá operando que nem ele. Eu sempre operei igual a ele, cara. Mas isso aqui é que eu tava muito fácil para soltar essa parte anterior aqui, ó. Mas é o seguinte, ó. É porque eu já fiz o negócio. Eu sempre tenho feito lateral. O Rodrigo solta a crista mais na frente. Ele solta muito mais na frente. Aqui ele vê um alemão nas costas grandes. Então, eu solto depois. Mas eu não soltei muita próstata aqui lateral, tá vendo? Eu gosto de andar agora essa parte posterior. Ainda não terminei de soltar todo o esfíncter, não. Ainda tem uma parte do esfíncter que eu vou terminar de soltar ainda. Aqui é onde eu vou começar a parar. Um lado eu já fui bem, esse lado aqui eu ainda não andei para fazer. Então, eu gosto de liberar agora essa parte, de juntar. O posterior lá tem que estar totalmente na minha cabeça. Para ensinar, o Rodrigo já não precisa mais fazer dessa forma. Ele já está dominado totalmente os planos, não se perde mais na cirurgia. Então, quando a gente está ensinando o pessoal, essa parte posterior ela é importante. Tá fraco ali, troca da chute. Estourou. Tira o negócio do teu ouvido para tu prestar atenção aqui. Então, vou ter que trocar aqui, que eu acho que estourou o blast. O que eu gosto de deixar preservado é esse tecido segurando essa mucosa aqui, ó. Em 3 horas. Essa é a mucosa. Você vai ver que o esfíncter e a mucosa está toda fixa, segurando. Eu não corto nem a mucosa, porque aqui eu estou entrando um pouquinho no tecido periapical e estou deixando um pouquinho de prostática fixa aqui. Parte aqui, primeiro que vai na mucosa, a mucosa fica solta, você pode rasgar e machucar. Então, fazendo assim, você preserva toda a anatomia do lisoesfíncter da mucosa circunferencialmente, entre 3 e 9 horas. Então, acho que com isso você aumenta muito a sua taxa de continência na retirada da sonda. Então, o paciente retira a sonda,
Hoje em dia, o paciente que eventualmente tem alguma perda é um paciente com a bexiga muito doente, o paciente está usando sonda durante muito tempo, então esses pacientes têm um risco aumentado de perder urina. Isso acontece em menos com 3 meses, com 6 meses nossa série, e um paciente está perdendo urina com esse aparelho assim. Então, que o paciente consegue fazer tratamento, fisioterapia, raramente o paciente precisa usar algum botox, alguma coisa, mas eu tenho a taxa de 50% de uso de anticolinérgico no pós-operatório. Esse paciente fatalmente vai ser um que eu vou fazer, porque quando o paciente tem a bexiga trabeculada, a gente avaliou a bexiga trabeculada, grau 0, né, sem trabeculação, grau 1, trabeculação leve, grau 2, trabeculação sem divertículo, e 3, é uma classificação que está publicada no Journal of Urology. E aí os pacientes de grau 2 e 3, 50 pacientes têm queixa de urgência após o operatório. Só 15% tem queixa de urgência. E o que acontecia quando... Então, troquei. O Blast Shield aqui é um espelho, né? Acontece. Acho que uma coisa muito importante é você fazer a cirurgia com uma equipe muito bem treinada. Às vezes eu vou viajar para fazer cirurgia em outras equipes que estão começando a fazer, eles não sabem nada. E aí muitas vezes dá problema, não sabe diagnosticar o problema, não sabe como está, qual o material que você tem que ter adequado. Então, dificilmente dá laser, mas você tem que ter um laser de backup. Se tiver um problema no laser, você operar. O Alex Scala está aí, a gente operando cirurgia junto, o laser deu problema. Deu problema. A empresa foi e trouxe um outro laser para fazer. A gente tinha que conseguir. Deu problema com um acelerador. Então tem que ter um outro acelerador para você fazer a cirurgia. Se você tem uma, você não tem nenhuma. Então, a gente é totalmente dependente de material e de cirurgia para andar. Eu vou terminar de andar, começar a andar um pouquinho mais. Então, essa parte de posterior para anterior é uma parte mais chata de fazer, porque aqui normalmente termina a zona periférica. Em diante, a transição da zona periférica para o estroma fibromuscular anterior. Então, você não tem muito claro onde é que está o plano. Isso não é uma cápsula verdadeira. É chamada de pseudocápsula, né? Então, vou ver se eu vou conseguir mostrar aqui a próstata como se fosse uma cebola. Então você tem que ir soltando. Muitas vezes você vai numa parte mais externa, depois você vai numa parte mais interna. Então isso aqui que você tem que entender. Você vai trocar um plano. E o que leva um médico numa fase inicial errar o plano não identifica. Só Pedro, só fazer um comentário. Estou errando aqui. o plano. Eu vou trazer. Pode fazer, Rodrigo. A discussão, na verdade, até o Mauro está aqui, é bom falar sobre isso. Então, Mauro, quando você vê que é um plano, uma próstata não muito grande, né? Não é um plano muito maduro. É exatamente o plano da PTV, que na próstata maior, com mais de 80, 100 gramas, você tem um plano bem mais maduro nessa região. E a outra questão é que, assim, isso aí é para contrariar o McNeil, né? Ele diz que não tem adenoma na zona anterior da próstata. E tem adenoma pra caramba. Quando a gente começa a fazer cirurgia, a gente vê que tem muita adenoma apical, especialmente se o paciente é médico, né? Se o paciente é médico, 100% vai ter adenoma apical. Então, essa preservação que o Pedro está fazendo é um pouco mais difícil nessa condição. E quando é médico, aumenta a chance de vir adenocarcinoma na peça também. Porque, ultimamente, os pacientes médicos que eu operei, quase todos tiveram. Um tempão que eu não tinha. Eu operei uma sequência de paciente médico, todo mundo com a patologia com câncer. Aí começa o estresse do que fazer. Então, estou na fase anterior, concordo com você. A adenoma anterior é um complicador na cirurgia dessa, que traz muita dificuldade na cirurgia. Então, eu estou circulando a próstata aqui, ó.
De um lado Que do agora, outro. mostra, Pedro, você já foi de um lado para o outro. Essa Ele entrou para um lado, está fazendo um movimento longo, circular, já indo até o outro lado para posicionar ali a região do colo vesical. Quando você termina de liberar totalmente o esfíncter, você coloca toda a próstata no mesmo plano. Aqui dá para ver bem, ó. Aqui tem uma casca mais na cápsula e aqui tem um plano anterior, mais interno. Então, quando você desce de cima para baixo, você desce num plano mais medial. Quando você vem de baixo para cima, eu vou tentar fazer aqui, ó, para mostrar. Para cima, a gente joga para um plano mais perto da cápsula, tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui, um plano interno e outro plano externo. Aqui é a hora de você unir. Então, você começa a ver que a próstata tem várias... Nessa situação, quando você vem... Se o paciente tem câncer, a gente tem muito paciente lá na UERJ, tem trabalho de paciente com câncer de próstata, de Gleason 6, para fazer... Também paciente Gleason 8, 9 ou 10, que tem a próstata muito grande, para depois fazer a radioterapia, que é uma tese de doutorado. HPV, a gente vai nesse plano mais interno aqui, né? Então, esse é o plano mais interno, que é mais seguro, sangra menos, é mais prudente. No plano do porque a gente quer tirar uma maior quantidade de tecido. Vou fazer mais um comentário só, Pedro. Até quando o Pedro foi falando sobre as técnicas cirúrgicas, a grande mudança em relação, talvez a principal, em relação à técnica em bloco, que o Pedro está fazendo uma dissecção em bloco, ou seja, a próstata toda saindo do mesmo plano, um único bloco de tecido. É como se fosse botar o dedo mesmo para nuclear lá na prostatectomia aberta. Antigamente, o que eles faziam era a incisão às 5, 7, depois de 12 horas. A grande dificuldade era juntar esses planos. Como o Pedro mostrou ali, a diferença às vezes de alguns milímetros, você demorava alguns minutos para poder ajustar aquilo ali. E às vezes com muita dificuldade. Então, em 2015, o Dr. César Scofone publicou a técnica, né, com a enucleação em bloco. E isso foi uma grande mudança. Depois teve a publicação, na verdade, em 2013, do grupo da Coreia do Sul, do Sejun-Yo, que mostra essa liberação precoce do esfíncter. Depois veio o trabalho do Saita, que é do grupo do Fernando Gomes Sancha, e isso ficou muito evidente com os trabalhos mais recentes em relação à continência. Então, tudo que o Pedro está colocando é exatamente a liberação precoce do esfíncter, a técnica em bloco. Vocês percebem, cirurgia de próstata sangra, sempre sangra, né? Então, assim, você vê que o controle de hemostasia na cirurgia é muito seguro, né? Então, é uma cirurgia que realmente a gente pode usar com pacientes usando AS. Você costuma suspender o AS, Pedro, ou não? Não, assim, eu discuto com o paciente, normalmente com o cardiologista. Se ele usa o stent, normalmente usa dupla agregação AS e clopidogrel, eu suspendo o clopidogrel e mantenho o AS. Se ele usa só o AS, já é um stent antigo, e o cardiologista autoriza a parar o AS, eu paro 7 dias. Se ele fala que não é muito prudente parar o AS por conta do risco da trombose do stent, aí eu mantenho. Isso é uma outra coisa para a gente colocar aqui, Mauro, né? Como tem residente, tudo mais informação. A gente vive aí um momento que cada vez mais tem menos cirurgia cardíaca. Então tem muita evento de hemodinâmica, né? Hemodinâmica invasiva, colocação de stent. Esses pacientes, nos 6 primeiros meses após o stent, obrigatoriamente tem que usar dupla anticoagulação. Todo mundo que faz cirurgia tem medo do clopidogrel. Clopidogrel realmente é uma droga difícil, não tem antídoto, o antídoto é plaqueta. Então, se tiver um sangramento com clopidogrel que vai parar é plaqueta, não adianta, muita manobra. Mas suspender o AS, hoje em dia, cada vez mais, a gente vai ter que suspender menos o AS. Porque o risco de você fazer uma trombose no stent ao suspender o AS é de quase 30% se você suspende por mais de 7 dias. Então, são questões que a gente cada vez mais vai ter na discussão do consultório. É importante também para o pessoal que está vendo perceber que o movimento é pendular, né? Não fica parado muito tempo num local só, então você vê que mantém a coloração branca, diferente de quando você fica parado num lugar só, que começa a tingir de amarelo como se fosse RTU, e você evita cavar buraco. Às vezes a próstata já está lá na frente, numa posição, e está preso aqui atrás. Então esse movimento pendular é importante para você não ficar com
parte da próstata presa e depois você não saber por que ela não está progredindo para dentro da bexiga. Ô Pedro, dá para falar um pouquinho sobre complicação? Você já falou da incontinência urinária, estenose, diuretra, contração de colo. Tentar responder aqui ao Mauro aqui. A meta-análise mais importante que foi feita sobre isso foi do Jean-Nicolas Cornu, publicado em 2015 no European. Depois ela foi republicada no Clínicas Urológicas da América do Norte. Então, assim, a gente tem muita discussão com essa questão do estreitamento de uretra. RTU, mono ou bipolar, em torno de 5% de estenose de uretra. No ROLEP, nesses trabalhos, eles mostram em torno de 2 a 3% de estenose de uretra. Ah, mas a cirurgia demora mais tempo. A gente já conseguiu mostrar que essa questão de demorar mais tempo na uretra, isso depende totalmente da técnica cirúrgica. Vocês estão vendo que o Pedro vai fazer uma cirurgia aqui na próstata de quase 80 gramas, em menos de 40 minutos de equipamento na uretra. Então, assim, se for parar para pensar hoje, que tem colega que faz RTU bipolar, leva aí 1h10, 1h20 de cirurgia, porque está fazendo com soro fisiológico, é algo semelhante. Essa questão dos aparelhos mais finos a gente não tem como provar ainda. Em relação à estenose de colo, nessa mesma meta-análise, mostra um índice muito semelhante à estenose de colo. E nessa meta-análise, ela só lidava com aparelhos de 26, tanto para RTU mono, bipolar, quanto para enucleação. Na verdade, a gente, quando você coloca, né, não precisa colocar para o paciente, coloca para você, né, um aparelho de 18,5, 22 ou 26, eu não tenho dúvida que a gente vai escolher o aparelho mais fino na uretra da gente, né? Então, é uma falácia narrativa ainda, porque tem que existir uma publicação, tem que ser um N muito longo e de acompanhamento de no mínimo 6 meses. Porque, por exemplo, a estenose de colo, ela se dá em média 6 meses após a cirurgia, né, quando ela ocorre. Então, realmente é uma outra questão. Acho que um outro colega falou de tamponamento vesical também. Não tem jeito. Vocês vão ver que, quando comecei a fazer cirurgia em 2015, eu achava que era muito purista, só podia usar o laser. Hoje, depois de viajar para muitos lugares, todo mundo na Europa e nos Estados Unidos, no final da cirurgia, usa bisturi, especialmente no colo vesical. A gente tem uma dificuldade, porque o laser ele é de disparo end-fire, né? Ele dispara frontal. No colo a gente não consegue. Então, os vasos que sangram são da mucosa. Então, no final da cirurgia, eu tendo a fazer hemostasia com laser aqui mais próximo do esfíncter, porque a penetração tissular é menor, é só 0,3 milímetros, e deixo para o colo vesical fazer hemostasia com bisturi, mono ou bipolar. Na verdade, eu acho que até que o monopolar ele tem uma capacidade de hemostasia melhor. E assim, hemostasia não é com bolinha, é alça, é pontual, pam, você vai queimar onde tem vaso. Exatamente pensando em evitar desúria. Lembrar que o bisturi elétrico ele tem uma taxa de penetração tissular em média 15 milímetros. Então tem um efeito Joule que você não está vendo e isso pode desencadear a desúria sim. Em relação a tamponamento ainda, esses pacientes que são sondados, que têm uma bexiga muito ruim como essa, especialmente no final da cirurgia, vocês vão ver que para fazer a morcelação, a bexiga tem que ficar distendida. E aí no final da cirurgia, quando você passa a sonda, faz uma hematórax vácuo ali. E esse sangramento da mucosa da bexiga, a gente costuma brincar, e está na literatura, eles chamam de hora de ouro, né? Que é a primeira hora da cirurgia. Então, cara, eu não libero o doente da sala ou da RPA sem estar com a irrigação clara. E vou ficar em cima ali nessa irrigação para evitar isso. E se tiver que reabordar o paciente, não é problema nenhum. A segurança do paciente tem que estar em primeiro lugar. Falando ainda um pouquinho sobre as complicações, essa do ex-vácuo que o Rodrigo falou é uma coisa emblemática. Inclusive, eu recentemente tive um paciente também, que era um paciente que usava AS, Plavix, e com uma bexiga bem ruim, que fez realmente cirurgia e hemostasia ótima, passou a sonda, 15 minutos depois, sangramento, e eu acabei não indo embora do hospital, reabordei ele e depois controlou. Mas outra complicação também, que é bem menos frequente, mas que vocês vão ver agora quando o Pedro começar a jogar o adenoma para dentro, é a preocupação de você
vir atirando bem próximo ao colo para evitar que eventualmente você acerte um ósseo quando você está jogando o adenoma, deslocando ele para dentro da bexiga. Que isso é uma possível complicação, pode fazer um edema ali no ósseo e eventualmente hidronefrose, dor lombar e trazer um trabalho para você no pós-operatório. Oi, 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 oi. Pedro, tá ouvindo? Oi, oi, Pedro? oi, 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 oi. Então, olha só, o Pedro agora está abrindo o colo vesical. Então, essa abertura do colo, ela preferencialmente tem que ocorrer às 12 horas, exatamente para não acontecer o evento do undermine the bladder neck, né? Você esquecer que tem um ângulo de colo vesical. Na cirurgia, a gente preserva totalmente o colo vesical. Então, o colo está preservado em sua integridade toda ali, toda circular dele. Pedro? Alô, já estão me ouvindo de novo? Sim, voltamos a ouvir você aí. Mostra aí a abertura do colo vesical para a gente aí, Pedro. Abriu o colo aqui, ó, anterior, a parte da toda circular, ó, liberada, ajeitada aqui. Pode voltar a imagem da cirurgia, por favor? Já estão assistindo a cirurgia já? A imagem está do campo cirúrgico todo. Tem que voltar a imagem só para o vídeo. Pro vídeo da cirurgia. Voltou aí? Aí voltou, Pedro. Voltou? Então tá aqui, ó. Sim. A próstata toda solta. Vou voltar aqui no colo vesical. Já cortei o colo vesical de um lado. Cortei o colo vesical do outro lado. Com a próstata que sobe muito, o colo bastante alto, eu vou jogar a próstata dentro da bexiga agora. Para terminar de soltar ela dentro da bexiga. Vou jogar aqui, ó. Olha lá, a loja da próstata, vazia aqui. A loja da próstata, né, o Vero, está de novo aqui a questão do esfíncter, ó. Me parece que tá bom, não precisa apertar. Tem a mucosinha toda protegida, sem trauma nenhuma. Essa parte, o Vero olhando. E aí a loja da próstata toda dentro da bexiga. A próstata dentro da bexiga, agora eu vou fazer. Eu gosto sempre de jogar a próstata dentro da bexiga nessa parte aqui. Como o Bruno falou, né? Eu gosto sempre rente ao ósseo. Eu sempre, quando eu estou ensinando. Pedro, você ouve? O Pedro está falando ali que ele está mantendo o colo vesical como referência, e aí ele está colocando basicamente a base do cistoscópio, a camisa, em cima do colo, para evitar que inadvertidamente, você empurrando a próstata, você vai caminhando para dentro da bexiga e inadvertidamente você pode disparar o laser contra o ósseo ou contra o trígono, como o Bruno falou. Então, o Pedro está fazendo a hemostasia ali agora com laser. Vocês viram ali, tinha um vaso, uma artériazinha sangrando. A capacidade de hemostasia do laser é realmente muito efetiva. Se você tiver mais próximo do tecido, ele corta, e se mais distante um pouco, ele coagula.
Lembrar que esse é um laser de contato. Se você não chegar perto do tecido, não vai ter efetividade. É contato. Né? A distância de 3 milímetros em água, né, não tem efetividade nenhuma. Vocês estão me ouvindo aí, Ivan? Estamos ouvindo agora, Pedro? Eu já fiz hemostasia, estou fazendo umas incisões aqui no adenoma. O adenoma parece um pouquinho mais duro. Para ver se aumenta a efetividade aqui do laser. Partindo para a parte final, então. Você ouve, Pedro? Cansado. Oi, pode falar. Estou fazendo uma incisão ouvindo, aqui. Estou vendo. Tá, pode falar que a gente está te ouvindo também. Achei que não tivesse. Eu posso você sabe disso? Porque aumenta a aderência da lâmina no morcelador. O setting, acho que vocês poderiam comentar um pouquinho do setting. Eu, recentemente, eu mudei o setting aqui do... Hoje em dia eu gosto de fazer com bastante alta, e se ninguém ficar muito ruim, eu vou diminuindo. Fazia com uma frequência menor, uma rotação menor, mas se está indo bem com a alta velocidade de rotação da lâmina, que quando você bota muita velocidade, você diminui. Fica pulando. Eu fazendo essas incisões aqui, eu consigo ganhar com isso. Uma coisa que eu vou fazer agora é, como eu fiz a cirurgia toda com a aparelho 22, eu não vou precisar trocar a minha camisa. Então eu vou manter a camisa externa do paciente, eu vou trocar só o nefroscópio aqui e já vou entrar no nefroscópio, ele vai entrar na camisa do próprio ressectoscópio. Se eu fizesse com a 18,5, eu ia ter que trocar todo o conjunto, eu ia perder um pouco de tempo. A gente estava um pouco atrasado. Eu vou agilizar para começar a minha imagem ali subiu, hein? A minha imagem subiu. Entra aqui, Rafael, vá. Bota o pedal aqui. Bota o morcelador aqui para mim. Voltou. Você vê que esse dando um zoom aqui para melhorar um pouco. Tira ali o... Tá, soro aí correndo, toda a atenção agora. Agora a parte mais tensa, todo mundo fica atento aqui na cirurgia, porque eu tô com o nefroscópio, tô com o morcelador aspirando, o soro entrando e o nefroscópio vai tracionar. O adenoma vai morcelar, né, triturar e aspirar. Então não pode faltar soro, não pode fazer nada, ninguém pode ficar no WhatsApp conversando, ninguém pode tirar o olho das suas funções agora. Então, todo mundo aqui é bastante treinado para que nada mude da função. Onde dá mais problema, normalmente complicações, é na morcelação, por falha do material, falha do morcelador e também por falha da equipe técnica. Parou de entrar soro aqui, tem o risco de aspirar demais, você não triturar a bexiga. Então não pode parar o soro, a visão tem que ser completa, igual essa daqui. Pedro. Se estiver sangrando, faz hemostasia, tem que estar excelente a hemostasia, o campo de visão tem que estar excelente para você conseguir terminar a cirurgia. Pode falar, Rodrigo. Pedro, só fala... Você está fazendo dupla irrigação? Explica o que é.
Eu tô com irrigação. Mostra aqui, ó. Tá entrando a irrigação por aqui. Vou acabar. Pode mostrar, Pedro. Então tá entrando a irrigação aqui. A entrada, a saída está fechada. E eu tenho uma equipe de irrigação que eu vejo ali. Então, a irrigação, quando esse aqui para de pingar, eu sei que a bexiga está cheia, está um momento bom de fazer a morcelação. Quando ele começa a correr muito rápido, a bexiga está vazia, eu tenho que parar de fazer a morcelação. Então a dupla irrigação ela ajuda muito no controle, né? Porque a visão do aparelho fino é muito semelhante à do aparelho mais grosso. Então você consegue fazer uma boa de troca de peixe. Já diminuiu um pouquinho a velocidade. Só explicar ao pessoal aqui um pouco, assim, a morcelação sempre envolve dois mecanismos. Então tem o mecanismo de aspiração, que é isso que o Pedro está falando, né? E envolve um mecanismo de corte. Nesse caso, a gente está usando um morcelador que ele tem um corte em modelo oscilatório. Você vê que o adenoma ele vai ficar rodando na frente da lâmina. Isso é o que caracteriza esse tipo de morcelador. Ele funciona como um shaver da ortopedia. E se os dois mecanismos não estiverem ordenados, então uma boa aspiração na sala, no aparelho funcionando eficientemente, você vai ter dificuldade na sua morcelação. Você vai pegar o adenoma, mas não vai cortar, porque tem que a aspiração é que puxa o adenoma contra a lâmina, né? Então a preocupação grande nessa fase da cirurgia é aspirar o adenoma. Ele sempre aspira primeiro, para depois tem dois pedais esse equipamento. Então um pedal você só aspira e quando o adenoma está justo na lâmina na sua frente, aí você aciona o pedal do lado para poder entrar o corte, a morcelação, tá? Tinha duas bolinhas, né? São dois beach balls de copo, duas bolinhas. Que ele gira mais na rotação de 2.000 rotações. Eu aumento a eficácia dessa morcelação do tecido aqui. Tá? No final da morcelação já avisa o pessoal da equipe técnica aí para tirar o aparelho daqui, que a gente já vai passar a sonda e acabar. Atrasar mais o Eugênia. Essa bexiga toda cheia de... As últimas bolinhas aqui. Banda. Né, que essas bolinhas são mais duras, elas ficam soltando toda hora do aparelho. Aí tem que pisar, soltar, pisar, soltar. Essas bolinhas equivalem na cirurgia aberta. Tem que acabar tudo aqui. Perolado que no final ficava, você passava o dedo, tinha que usar a tesoura, um ás para puxar. E o componente é adenomatoso, mas só que tem um componente maior fibrótico. Então, normalmente, o morcelador tem dificuldade nesse final. Você vê que no começo lá da morcelação, o Pedro fez umas incisões no adenoma para tentar exatamente melhorar a aspiração. Ou seja, com aquelas pequenas incisões, ficam pedacinhos que é mais fácil agarrar no morcelador. Ô, Rodrigo, aqui eu acabei, o Vitor já está na minha sala, aqui na minha cola, que eu estou atrasando muito da cirurgia. Não, cara, foi ótimo a cirurgia, Pedro. Parabéns, cara, perfeito. Que acabou, a gente vai passar a sonda agora. Agradecer o Vitor aí a oportunidade de fazer a cirurgia, agradecer a HMS que está ajudando aí também no evento. Hoje nós estamos 4 próctores da HMS, eu, o Rodrigo, o Bruno e o Lucas. Acabou que por eu morar aqui no Rio, fui o que selecionei o paciente a fazer a cirurgia ao vivo. A gente vai tirar agora aqui o aparelho e vamos passar a sonda. Obrigado, pessoal. Parabéns, Pedro, pela cirurgia. O Pedro vai fazer mais uma cirurgia, mais um roll-up que não vai ser transmitido. O Vitor falou que se alguém, até 2 pessoas quiserem entrar para acompanhar a cirurgia, pode também.